Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para gravação no nosso local de cultos, mais uma vez vazio. Se eu não me engano, me ajudem aí o pessoal da produção, acho que é o oitavo domingo em que nós não nos reunimos aqui em nosso templo, mas temos a oportunidade de gravar essa mensagem e de alguma forma você receber um pouco da palavra de Deus no conforto do seu lar, aonde quer que você esteja. O nosso desejo é que essa mensagem o abençoe, que fale ao nosso coração, nos conforte e que mais uma vez, como tem acontecido em toda a história, Deus nos instrua de acordo com a vontade dele. Antes nós vamos orar, pedir que isso aconteça, pedir a iluminação do Espírito, pedir que em tudo, em cada palavra, em cada gesto, o Senhor de alguma forma seja glorificado nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de mesmo numa época como esta, uma época tão complicada que nós estamos vivendo, temos a oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor, de ter tecnologia para isso, de várias formas o Senhor em toda a história tem falado com o seu povo. E nessa época o Senhor tem falado com o povo do Senhor dessa maneira. Nós somos gratos e pedimos que isso mais uma vez aconteça nessa hora. Para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Para situar você, essa mensagem está indo para o ar exatamente no dia 3 de maio de 2020. Um pouco antes de nós gravarmos essa mensagem, nós estávamos conversando um pouco sobre esse ano. E ninguém, absolutamente ninguém, imaginaria que 2020 seria um ano assim. Há poucos meses, inclusive, a liderança da igreja, os presbíteros estavam reunidos pensando os nossos sonhos, projetos e planos para esse ano. E dentre muitas coisas que nós conversamos sobre as séries de mensagens. Porque nós pregamos séries de mensagens aqui em nossa igreja já há muitos anos. E isso também iria acontecer em 2020. E pregamos séries de mensagens até o mês de março, quando nós pregamos uma série sobre família. E aí, a partir de abril, começamos a fazer essas mensagens pontuais, tentando responder às aspirações que estão no coração das pessoas por causa da época de pandemia. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nesse mês de maio, nós faríamos uma série especial, como nós fazemos em todo mês de maio aqui em nossa igreja. Porque maio é o nosso mês de aniversário. Nesse mês, a nossa igreja está comemorando 13 anos. E aí nós estamos nesse misto de sentimentos. Nós somos gratos a Deus, claro, por esses 13 anos que Ele nos permitiu caminharmos como igreja dEle, como parte da igreja dEle, aqui na cidade de Piracicaba. Mas também temos no nosso coração aquela ponta de tristeza, porque nós simplesmente não conseguimos fazer isso juntos. Vocês devem se lembrar que mês de maio para nós é sempre o mês em que nós recebemos novos membros, pessoas são batizadas, outros fazem a sua profissão de fé. Então temos muitos domingos de celebração. Até pouco tempo nós tínhamos no último domingo desse mês de maio um bolo que nós fazíamos e distribuíamos para todo mundo. Enfim, maio sempre foi para nós uma época de grande festa. E esse mês, nesse ano, sim, será festa, mas será aquela festa faltando alguma coisa. Porque festa online até pode ser festa, mas não vai ser festa do jeito que brasileiro gosta de fazer festa. Quando nós pensamos nisso e nós pensamos na nossa história, nós, é claro, lembramos de tantas coisas boas que aconteceram aqui entre nós e a partir de nós. Desde o ano de 2007, nós colecionamos tantas histórias lindas do agir, do mover de Deus, ao mesmo tempo que, claro, temos também histórias tristes, perdas, desafios, algumas coisas que nós gostaríamos de ter alcançado e não conseguimos. Acontece que, nesses 13 anos, nós colecionamos inúmeras lembranças. Se nós fôssemos parar para escrever
tudo o que aconteceu nessa época, nós gastaríamos muito tempo. Talvez um desafio, inclusive, para essa mensagem, seja que você, nos comentários aqui embaixo do vídeo, coloque alguma lembrança boa desse tempo de 13 anos aqui em nossa igreja. Mas o ponto é que agora, nesse ano, nem nos reunir nós podemos. Sinceramente, eu gostaria de dizer que eu não faço muita ideia de como é que nós vamos lembrar desse nosso aniversário daqui 2, 3, 4 anos. Eu não sei se nós vamos ter saudade do que Deus nos ensinou, ou se nós vamos olhar pensando que o Senhor nos livre de qualquer coisa parecida com aquilo. E eu estou dizendo tudo isso porque hoje nós vamos falar um pouco de um texto e de um homem que aprendeu a sofrer, que aprendeu a ter que colecionar lembranças, porque o presente não era nem um pouco agradável. E quem conhece um pouco da história da Bíblia sabe que eu estou falando de um homem chamado Jó. Eu quero situar um pouco, porque eu vou basear essa mensagem em apenas um versículo de uma história inteira. Mas eu recomendo, claro, que você faça a leitura de todo o livro de Jó, são 42 capítulos. Mas, basicamente, a história de Jó diz o seguinte, que Jó era um homem íntegro, um homem justo, um homem reto. A palavra de Deus dá a entender que se nós fizéssemos uma pesquisa em todo mundo naquela época, nós chegaríamos à conclusão de que Jó era um dos homens, estava pelo menos no top 10 da espiritualidade, da justiça e da retidão. Mas, de repente, por motivos muito estranhos, eu recomendo que você leia lá, principalmente os primeiros 2 capítulos, desgraças vêm sobre a vida desse homem chamado Jó. Ele era um homem próspero, muito rico, e em poucos dias ele perde absolutamente tudo o que ele tinha. E não apenas perde absolutamente tudo o que ele tinha, porque quando a gente fala de perder coisas, a gente sempre diz assim, olha, tudo bem, se nós perdemos as coisas que nós temos, nós trabalhamos e recuperamos, porque as coisas a gente recupera. A gente não recupera vidas. Então, para piorar, Jó não apenas perdeu as coisas. A Bíblia diz que ele perdeu todos os seus filhos. Todos os seus filhos morreram. E aí qualquer desculpa do tipo, coisas a gente recupera, vidas não. Agora não dá para usar isso com Jó. Porque Jó perdeu coisas e perdeu a vida. E mais, ele também perde a sua saúde. A Bíblia diz que feridas, úlceras nojentas, horrorosas, estavam na pele de Jó, trazendo para ele uma dor absurda, um sofrimento absurdo. E a situação dele era tão ruim que a Bíblia diz, num dos capítulos de Jó, que ele, por causa dessas feridas, fedia tanto que mesmo seus amigos, as pessoas próximas que ficaram, não conseguiam ficar perto dele por causa do cheiro horrível que saía daquelas feridas. Algo que eu gostaria de lembrar é que quando você pega o livro de Jó todo quer responder uma pergunta. E a pergunta que o livro de Jó inteiro quer responder é a seguinte: Jó louva a Deus pelo que Deus é ou pelo que Deus dá? Essa é a pergunta central do livro de Jó. Se você lê Jó sem pensar nessa pergunta, você não vai compreender o livro, ou vai achar, no mínimo, que o livro é extremamente injusto. Mas o ponto central de toda essa história bíblica é: qual é o motivo, qual é o motivador de Jó louvar a Deus? Jó olha para Deus e diz: Deus é Deus, e pelo simples fato dele ser Deus, é digno de todo louvor e adoração, então eu vou adorá-lo. Jó louva a Deus por causa disso, ou Jó louva a Deus porque ele olha para todos os seus bens, ele olha para a sua família, ele olha para a sua mesa cheia de comida, ele olha para a despensa que está lotada, ele olha para o seu emprego e ele tem um bom emprego, ele olha para todas essas coisas e ele pensa assim: eu preciso louvar esse Deus, porque
Veja o que Deus está me dando. E ele começa a se apegar a Deus não pelo que Deus é, mas ele se apega a Deus por aquilo que Deus dá. Então, o livro de Jó vai responder, ele vai tentar responder essa pergunta. Esse cara louva a Deus por qual motivo? E é óbvio que um livro escrito assim vai tentar incentivar a mim e a você a louvar a Deus pelo motivo correto. E aí então essa desgraça vem sobre ele, e a Bíblia diz, isso no primeiro capítulo, que logo que Jó ficou sabendo que ele tinha perdido todas as coisas, que ele tinha perdido a sua família, apenas a sua esposa tinha ficado, ele diz assim: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor, e a Bíblia diz, e nessa situação, Jó não pecou com os seus lábios. Uma coisa interessante é que o texto começa a trabalhar o seguinte, não é verdade que há uma relação definitiva de causa e efeito no mundo que nós vivemos. Do tipo, se você faz o que é bom, você só vai receber o que é bom. E se você faz o que é ruim, você vai receber o que é ruim. Isso não é verdade, porque se fosse verdade, Jó jamais seria um cara que receberia o sofrimento. Se isso fosse verdade, por que, por exemplo, nós teríamos na Bíblia um salmo em que o salmista expressa a sua indignação dizendo assim: Senhor, eu não compreendo uma coisa, por que os maus prosperam? Essa tensão sempre foi presente nas Sagradas Escrituras, porque desde que o pecado entrou na história, e nós vimos isso na última mensagem, na semana passada, em Gênesis 3, as coisas deixaram de ser como deveriam e passaram a ser quase que literalmente como o diabo gosta. E aí sim, há muita disfunção. Não há uma relação tão óbvia, tão clara. E a história de Jó mostra isso. O problema é que às vezes nós fazemos o que é correto, não porque nós amamos o que é correto e amamos o Deus da correção. O problema é que às vezes nós simplesmente fazemos o que é correto porque nós queremos fazer comércio com isso. Do tipo dizendo: Deus, olha para mim, o senhor está vendo? Eu estou fazendo tudo direito. Então uma pessoa como eu que faz tudo direito, é claro que merece receber do Senhor algumas coisas boas. Aí esse argumento cai na história de Jó. Mas a Bíblia diz que simplesmente Jó disse: o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E logo depois que ele diz isso, então, até esse momento ele não estava doente. E aí ele fica doente. E aí a esposa dele olha para ele e diz: homem, quer saber? Amaldiçoa Deus e morre. Acaba com esse sofrimento. E aí então chega o versículo, que para mim é o versículo central dessa história inicial de Jó. Em Jó capítulo 2, versículo 10, logo depois que a sua mulher diz, no versículo 9, eu vou ler o versículo 9. Então a sua mulher lhe disse, depois de ver que ele está doente, sofrendo, tinha perdido tudo, a sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Jó, você está louco? Para que não tem sentido você manter a sua integridade diante de um Deus que permitiu que você passasse por tudo isso? Jó, chegou a hora de pegar todos os seus princípios éticos, morais, religiosos e jogar fora. Amaldiçoe a Deus e morra. Pare, Jó, de querer ter um relacionamento com Deus que nem de longe está respondendo para você da forma como você merece ser respondido. E aí então vem o versículo 10. Então Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Veja que princípio interessante que Jó está estabelecendo. Ele está dizendo para sua esposa: você é uma insensata. Enquanto Deus estava dando o bem para a gente estava recebendo sem indagações. Porque eu já ouvi gente dizendo, e é verdade, o que nos assusta no mundo caído como o nosso, corrupto como o nosso, e essa época tem demonstrado corações corruptos, maldosos, horríveis.
O que nos assusta numa época como essa não é que coisas ruins aconteçam a pessoas boas. O que nos assusta no mundo caído é que coisas boas aconteçam a qualquer um, seja ele bom ou ruim. Porque se nós fôssemos, então, de verdade, colher o que humanamente temos plantado em nossa vida, o que é que nós colheríamos? Aí Jó diz para sua esposa: até agora, Deus tem dado o bem para a gente. E a gente em nenhum momento foi orar dizendo assim: Deus, pare de dar o bem para a gente, porque a gente não merece. A gente sempre se relacionou com Deus como se nós fôssemos dignos e merecedores do bem. E nisso você é uma insensata, porque você sabe que nós não somos. Quando nós revelamos o nosso coração, quando revelamos os nossos pensamentos, não sobra um. Então, que é isso? Nós vamos ser esses que recebem o bem de Deus como se fossem merecedores e recebem o mal como se o mal fosse uma grande injustiça? Não, simplesmente não. O interessante aqui é que Jó demonstra que ele não está se relacionando com Deus a partir de uma projeção que ele faz dele mesmo. Ele olha para Deus e diz: Deus tem uma forma de agir que eu posso não compreender, que eu posso não entender e posso até não concordar. Mas isso não tira um fato inegável. Ele continua sendo Deus e eu não sou Deus. Acho que todos aqui já tiveram que em algum momento fazer algo horrível em nossa vida, que se chama formatar computador. Se você já passou por isso, você sabe do que eu estou dizendo. De repente você está lá com o seu computador e ele para. Aí você chama um técnico, porque se você é como 99,9% da população, você sabe que as 3 teclas mais importantes quando trava um computador é Ctrl Alt Del. E aí então em algum momento acontece o seguinte: você chama um técnico, aí o técnico olha, ele faz uma análise da sua máquina e ele diz assim para você: olha, vai ter que formatar. E aí você pensa: tá, e como é que funciona isso? Não, a gente vai basicamente reestruturar toda a máquina para que ela esteja como nova. E aí ele faz para você uma pergunta, que é a pergunta mais angustiante de todas. Ele diz assim: você faz backup, né? E ninguém faz isso. Só louco faz isso. Quem tem toque faz isso. Eu, por exemplo, eu nem sei como faz isso. Hoje em dia o pessoal não faz porque o pessoal guarda na nuvem. Algumas pessoas fazem isso porque isso é automático agora. Dependendo da máquina, isso é automático. Mas porque se dependesse de uma ação nossa... Mas até pouco tempo o cara falava assim: tem backup? Você falava: não. Você tem coisa importante aqui nessa máquina? Aí você dizia: tem a minha vida aí. Tudo que há de mais importante está aí. Tudo está aí. E aí ele dizia assim: olha, eu vou fazer o seguinte, tem que formatar, eu vou tentar salvar alguma coisa, mas é muito provável que você vai perder algo. E aí você perguntava assim: mas o que eu vou perder? E ele dizia: não faço ideia. Pode perder de 1000 fotos, por exemplo, você pode perder de 1 a 1000. E aí você dizia para ele assim: mas é o único jeito da máquina voltar a funcionar? É o único jeito da máquina voltar a funcionar. E aí simplesmente o que você dizia? Você dizia assim: pode formatar. Aí você ficava olhando o técnico trabalhando na sua máquina, não fazendo ideia nenhuma do que ele estava fazendo, mas sabendo que mesmo perdendo algumas coisas, quando ele terminasse o trabalho dele, a máquina voltaria a funcionar. Então sim, a gente tinha reconhecido que para voltar a funcionar, era necessário perder algumas coisas. O que me chama a atenção é que nós achamos natural um técnico de informática fazer isso. Mas nós não achamos que Deus possa fazer isso. Um técnico que a gente contrata para mexer em algo tão passageiro como o nosso computador pode fazer isso.
E no final, depois dele ter perdido algumas coisas nessa formatação, o que você fez? Você pagou para ele. Aí vem Deus, que segundo a Bíblia sabe todas as coisas, tem as motivações, todas elas baseadas em amor, graça e misericórdia, e a gente acha que ele não pode fazer isso. Jó é um cara que expressa isso e a confiança em Deus, dizendo num dos textos aqui do livro: eu sei, embora tudo isso esteja acontecendo comigo, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim irá se levantar e eu verei, os meus olhos verão o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Quando nós pensamos em sofrimento, quando nós pensamos em angústia, quando nós pensamos em provação, nós precisamos lembrar que Deus conhece isso muito bem. O seu filho foi pendurado numa cruz por minha causa e por sua causa, e venceu a morte. Ou seja, sim, a realidade do sofrimento é inegável, mas também a realidade da vitória sobre o sofrimento o é. Quando a gente vai caminhando no livro de Jó, há algo interessante que acontece lá no final do livro, no capítulo 42, quando a saúde de Jó é restaurada, quando ele volta a ter uma vida não igual como antes, porque quem perdeu tudo que perdeu nunca vai ter uma vida igual, porque você não recupera filhos que foram perdidos, mas quando ele volta a ter uma família, quando ele volta a ter bens, ele simplesmente faz uma declaração de fé absurda, uma declaração de fé fantástica, que eu gostaria de ler para você, que está lá no capítulo 42 do livro de Jó. Jó 42, versículo 5 diz assim: os meus ouvidos, ele falando de antes, do começo, os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, ele dizendo para Deus, mas agora, depois de passar por tudo isso, os meus olhos te viram. Antes de passar pelo sofrimento, Senhor, eu conhecia o Senhor, mas eu conhecia de ouvir falar, eu ouvia falar do Senhor. Mas agora, porque eu passei pelo sofrimento, os meus olhos veem o Senhor. Antes eu conhecia de ouvir. Hoje eu conheço porque eu me relaciono com o Senhor. E foi o sofrimento que fez isso. E a resposta está dada. Jó, você me louva pelo que eu sou ou pelo que eu te dou? E aí em todos os capítulos do livro fica claro que Jó louvava a Deus pelo que Deus era, é e sempre será. Essa é a nossa motivação, esse é o nosso desejo. O nosso desejo é que a gente não louve menos a Deus por causa da pandemia, e nem que louve mais a Deus por causa da pandemia. As coisas não podem ser o nosso motivador, e nós temos falado sobre isso várias vezes nessa época de quarentena, e nós vamos continuar tocando nessa tecla. Para nós é importante reconhecermos isso. As circunstâncias não podem moldar quem nós somos. Deus molda quem nós somos. O nosso Senhor Jesus molda quem nós somos. O Espírito molda quem nós somos. Nós precisamos buscar a maturidade de reconhecer que em dias bons Deus é o nosso Deus. E em dias maus, Deus continua sendo nosso Deus exatamente da mesma forma do que em dias bons. Quando nós conseguimos viver assim, nós vamos ter uma fé abençoadora para a nossa vida, para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Quando nós conseguimos viver assim, nós vamos mostrar que nós, depois desses 13 anos caminhando como igreja, alcançamos algo importante para qualquer igreja local: maturidade. Compreendendo o discipulado, a vida cristã diária, como um desafio também em meio a qualquer sofrimento. Deus tem dado a nós esse tempo. E Deus tem dado a nós esse tempo porque talvez o que Ele queira para você, eu quero encerrar essa mensagem dizendo isso, é que você pare de apenas ouvir sobre Ele e passe a vê-lo. Que os nossos olhos sejam abertos em nome de Jesus. Senhor, obrigado por Tua palavra, nós louvamos ao Senhor, porque em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, o Senhor tem estado conosco, o Senhor é o nosso Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém.